Boa tarde, amigo. Você assinante da Terceira Via TV, Campus Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. E você que está nos acompanhando, que interage com a gente pela internet em tempo real, São João da Barra e também São Francisco do Itabapuana, né? Falar nisso, mandando um abraço lá para o nosso Noel Júnior, secretário de Esportes de São Francisco, filho do nosso Paulo Noel Berto Filho, né? E também para o secretário de Esportes São João da Barra, o Adilson Almeida, que já esteve aqui, que eles mandam também resultados de jogos, competições, etc. Um abraço muito grande, obrigado pelo carinho da audiência. Bom, Fernando Antônio, primeiro muito boa tarde, depois vamos falar sobre seleção brasileira, vamos falar também sobre os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar sobre a seleção. Convocação, 3 goleiros, Jefferson, Marcelo Groi e Alisson. Laterais, Dani Alves, Danilo, Felipe Luiz e Douglas Santos. E também aí zagueiros Miranda, né, que é lá da Inter de Milão, Davi Luiz do PSG, Gabriel Paulista do Arsenal da Inglaterra, Marquinhos também do PSG. Volantes, Luiz Gustavo do Wolfsburgo, Elias do Corinthians, quer dizer, esse jogando no futebol brasileiro, também o Ramires do Chelsea, né, e finalmente, e ainda também o Fernandinho, que joga no Manchester City. Os meias Oscar do Chelsea, Douglas Costa do Bayern, William do Chelsea, Lucas Lima do Santos, está numa fase boa aí, parece, Kaká, que está no futebol americano, né? Para o ataque, o Neymar, que está com cachumba ainda, não é verdade? Roberto Firmino do Chelsea, Lucas do PSG e Hulk do Zenit, o Zenit. Bom, como é que você viu a convocação? Convocar Neymar é uma questão de marketing, Kaká também, já que o Neymar não vai poder jogar, inclusive, nas primeiras partidas pelas eliminatórias, porque está suspenso. Então, deve ser problema contratual, com patrocinador, alguma coisa, a presença de Neymar na seleção. E começa daqui praticamente um pouco mais de um mês, começam as eliminatórias. Boa tarde a você, ao telespectador. De fato, a convocação me surpreendeu em alguns detalhes, mas acontece que se você quer, particularmente, fazer um trabalho de renovação e garimpar, você tem que começar a convocar os atletas que estão atuando no futebol brasileiro. O exemplo do goleiro Alisson, do Internacional, e do lateral esquerdo Daniel Santos, revelado pelo Náutico e que atualmente atua no Atlético Mineiro. Sim. Inclusive com destaque nesse Campeonato Brasileiro, um dos mais elogiados pela mídia. Douglas Santos. Isso. Um dos mais elogiados pela imprensa em função de boas atuações. A questão do Neymar, de fato, se você tem um jogador que já está com um problema sério de saúde e ele não vai poder atuar nas duas primeiras partidas das eliminatórias, isso. Por que convocá-lo? Até entendo que o Dunga deveria abrir oportunidade para quem vem tendo boas atuações em seus clubes e de repente descobrir um talento. Isso. Porque muitas convocações, como nós já falamos, elas são feitas por critérios que às vezes não passam nem pelo crivo do próprio treinador, porque há uma comissão que faz a avaliação. E o relatório, quando é entregue a ele, já vem pronto e ele se baseia naquele relatório e faz convocação. Tem jogadores que atuam em clubes inexpressivos, perfeito? E que às vezes você nem imagina que vai ser convocado. E, no entanto, aparece isso, né? A convocação, e causando surpresa. A gente espera que nesses amistosos do dia 5 e 8 de setembro contra Costa Rica e Estados Unidos, a seleção já possa mostrar um novo perfil, porque há uma preocupação no que diz respeito à participação da seleção brasileira nas eliminatórias, decorrente dos últimos resultados. O fiasco que foi na Copa do Mundo, o fiasco que foi na Copa América, tudo isso deixa o torcedor preocupado, a imprensa de um modo geral, que vem cobrando
uma postura melhor da seleção brasileira e às vezes até criticada pela própria comissão técnica, também está preocupada. A gente espera que esses novos convocados possam realmente render dentro do que se imagina. Bom, você falou aí no zagueiro Douglas Santos, por exemplo, convocou também Gabriel Paulista, que joga no Arsenal. É tanto jogador que vai para o exterior que a gente acaba não se lembrando. Eu, por exemplo, não me lembro de Gabriel Paulista. Você se lembra? Não. Não me lembro, então, é o que você está falando. O Oscar foi uma novidade para mim, porque mesmo já tendo participado de Copa do Mundo, de Copa América, mas ele sofreu uma lesão em que ele ficou mais de 1 mês e meio parado. Exatamente. E de repente ele é convocado. Agora, o Jefferson a gente sabia que ia ser convocado. Agora, o Marcelo Grou, ontem inclusive fechou o gol no jogo do Grêmio com o Atlético Mineiro, depois a gente vai falar sobre esse jogo também. E o Alisson também, que há muito tempo vem merecendo a oportunidade lá jogando no Internacional de Porto Alegre. E ainda, vou te dizer, um atleta que desde quando começou a jogar no profissional do Internacional, vem tendo boas atuações. Aliás, Fernando, o Brasil, eu acho que o Brasil atualmente está muito bem servido de goleiro. Graças a Deus, né? Porque toda a equipe ela tem que começar sempre com um grande goleiro, com um sistema defensivo bem composto, porque se houver deficiências do meio para frente, a defesa tem que segurar. Bom, por exemplo, de volante tem aqui Luiz Gustavo Elias do Corinthians. Elias também merece. Merece. Tem o Ramírez do Chelsea e o Fernandinho do Manchester City. Eu daria mais oportunidade a atletas que estão atuando no futebol brasileiro. Mas no futebol brasileiro são poucos que se destacam. Muita gente diz, mas você tem a oportunidade de olhar melhor. Porque existem atletas que você, como nós falamos anteriormente, você convoca por nome, mas não convoca pelo estado atual. Você convoca pelo nome. O Kaká, por exemplo. O que o futebol americano pode nos apresentar a nível de consistência para você achar que o cara está deslumbrando? É um grande jogador? Sim. Com muitas consagrações, até com conquistas importantes. Mas há também um outro fundamento. Ele vai disputar a Copa de 2018? Com certeza não. Então, por que convocá-lo? Exatamente. Talvez uma questão até pode ser uma questão de marketing, né? Porque Kaká está no futebol americano, tem algum contrato com a CBF para jogar lá, para poder... o futebol americano está querendo crescer e tal, se bem que eu não tenho paciência de ver jogo pelo campeonato, aquele campeonato americano. Realmente é uma velharia danada, não dá para ver não, palavra de honra. Agora, com relação por exemplo, a esse menino do Santos, atacante, esse Lucas Lima, parece que está bem também, né? Vive um bom momento, é o que nós estamos falando. Quando você observa o atleta que está jogando no futebol brasileiro, cabe até ao próprio Dunga conseguir apurar melhor a própria forma do atleta do que você ter que mandar João, José, Pedro para a Europa para poder observar alguns jogadores. Agora, por exemplo, o que você acha? Dizem que o Roberto Firmino é o garoto dos olhos do Dunga. Tanto que todas as convocações ele tem convocado o Roberto Firmino, né? Que atualmente joga no Liverpool da Inglaterra. Né? O Neymar, com esse problema de cachumba, ninguém sabe se... mas não vai jogar as 2 primeiras partidas no mês que vem. Né? Esse jogo, inclusive, o primeiro jogo lá no Chile... E por um ato de indisciplina. E outra coisa, Fernando, a coisa tem que ser encarada com muita seriedade. Não é? Por causa de quê? Porque é aquela história que eu preciso falar. Antigamente você chegava no Chile, os caras reverenciavam a seleção brasileira. Agora quem vai pedir para fazer selfie são os brasileiros com a seleção chilena lá, os jogadores da seleção chilena que foram campeões da Libertadores. Quando você enfrentava Chile, Bolívia, você imaginava o seguinte: vamos ganhar de quanto? Exato, essa era a aposta que você fazia. Hoje
eles fazem frente à nossa seleção. E convocou o Hulk também, voltou o Hulk para a seleção. Faz muito gol lá, onde joga lá, jogou no futebol turco, né? Tá jogando agora no Zenit, né? Então, mas o que quer dizer? Tem um chute, eu acho que poderia realmente ser convocado, mas é um jogador para ser reserva, na minha opinião. Mas vamos encerrar o primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje. Já falamos de seleção, vamos falar, aliás, o primeiro jogo, só para completar, só lembrando que esse primeiro jogo do Brasil, que vai ser no Santiago, o segundo jogo vai ser em Fortaleza, com a Venezuela, tá? Então daqui a pouco nós voltamos falando sobre os jogos de ontem, em que o Grêmio Porto Alegrense, o nosso Hernani Camargo, que é nosso, né, o coordenador aqui da emissora, Hernani também continua, foi contra o Internacional e hoje também amanheceu sorrindo, né, de orelha a orelha com a vitória do Grêmio Porto Alegrense, lá que tem um jogador com o nome de xarope, Jeromel. Daqui a pouco nós voltamos, segura aí, pai, bola.